Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Citrim, vamos continuar a Profecia Celestina. E agora a gente começa um novo capítulo, a Mensagem dos Místicos. Começa assim, na manhã seguinte... gente, só uma coisa, se você não lembra, escuta antes, porque a gente falou das visões e tem muito a ver com o que está acontecendo, principalmente a questão da sincronicidade. Então, aqui, na manhã seguinte, acordei assim que ouvi o Will se mexendo. Tínhamos passado a noite numa casa de um de seus amigos, e ele se sentava numa tarimba do outro lado do quarto, vestindo-se apressado. Ainda estava escuro fora da casa. Vamos arrumar a trouxa, ele sussurrou. Pegamos nossas roupas e fizemos várias viagens até o jipe, com alguns suprimentos extras que o Will comprara. O centro da aldeia ficava a apenas algumas centenas de metros, mas poucas luzes varavam a escuridão. O amanhecer era só uma faixa de céu mais claro para os lados do leste. Além de alguns pássaros anunciando a manhã iminente, não se ouviam outros sons. Quando terminamos, fiquei no jipe, enquanto Will falava brevemente com seu amigo, que permanecera sonolento na varanda durante nossas idas e vindas. De repente ouvimos barulho no entroncamento. Vimos os faróis de 3 caminhões que entraram no centro da cidade e pararam. Talvez seja Jensen, disse Will. Vamos até lá ver o que estão fazendo, mas com cuidado. Atravessamos várias ruas e entramos num beco que dava na rua principal, a uns 30 metros dos caminhões. 2 dos veículos estavam sendo abastecidos com combustível, e o terceiro parado à frente da loja. Havia 4 ou 5 pessoas por perto. Vi Marjorie sair da loja e colocar alguma coisa no caminhão. Depois, andar distraída para nosso lado, dando uma olhada nas lojas vizinhas. Vai lá e veja se consegue fazer com que ela venha conosco, sussurrou Will. Espero você aqui. Eu dobrei a esquina e quando me aproximava dela, me senti horrorizado. Atrás de Marjorie, na frente da loja, vi pela primeira vez que vários dos homens de Jensen tinham metralhadoras automáticas. Alguns instantes depois, meu pavor intensificou-se. Na rua em frente a mim, soldados agachavam-se e aproximavam-se lentamente do grupo de Jensen. No mesmo momento que Marjorie me viu, os homens de Jensen viram os outros e dispersaram. Uma rajada de metralhadoras encheu o ar. Marjorie me olhava com o terror nos olhos. Corri e agarrei-a. Enfiamo-nos correndo no beco seguinte. Mais tiros eram disparados em meio a furiosos gritos em espanhol. Tropeçamos numa pilha de caixas de papelão vazias e caímos, nossos rostos quase tocando-se. Vamos! Gritei, saltando de pé. Ela se levantou com esforço, me puxou para baixo de novo, apontando com a cabeça ao fim do beco. 2 homens armados escondiam-se de costas para nós, olhando a rua seguinte. Ficamos imóveis. Finalmente, eles atravessaram a rua correndo para a área da floresta adiante. Eu sabia que tínhamos de ir até o jipe e voltar para a casa do amigo do Will. Tinha certeza de que ele estaria lá. Rastejamos com cuidado até a rua seguinte. Ouviam-se gritos furiosos e disparos à direita, mas não víamos ninguém. Olhei à esquerda. Nada ali também. Nenhum sinal de Will. Imaginei que ele tivesse corrido à nossa frente. Vamos cortar pelo mato, eu disse a Marjorie, que agora estava alerta e parecendo decidida. Depois continuei. Ficamos na beira da mata e seguimos para a esquerda. O jipe está parado daquele lado. Tudo bem, ela disse. Atravessamos a rua rápida rua e chegamos a mais ou menos uns 30 metros da casa. O jipe continuava lá, mas não vimos qualquer movimento em parte alguma. Ao nos prepararmos para atravessar correndo a última rua antes da casa, um veículo militar dobrou uma esquina à nossa esquerda e avançou devagar para a moradia. Ao mesmo tempo, Will atravessou o terreiro correndo, deu partida no jipe e saiu disparado na direção oposta. Os veículos o perseguiram. Porra, eu disse. Que vamos fazer agora? Perguntou Marjorie, o pânico voltando ao rosto. Mais tiros eram disparados na rua atrás de nós. Esta vez, mais perto. Só para saber, eu estou gravando à noite. À frente, a floresta engrossava e tendia para a crista que dominava a aldeia e corria para o norte e para o sul. Era a mesma crista que eu vira no mirante antes. Vamos lá para o topo, eu disse, depressa. Subimos várias centenas de metros pela montanha. No mirante, paramos e olhamos a aldeia lá atrás. Veículos militares como que jorravam nas ruas transversais
e inúmeros soldados faziam o que parecia ser uma busca de casa em casa. Abaixo de nós, na base da montanha, vi vozes abafadas. Corremos mais montanha acima. Tudo o que podíamos fazer agora era correr. Seguimos a crista para o norte, a manhã toda, parando apenas para nos agachar quando um veículo passava pela crista paralela à nossa esquerda. A maioria era o mesmo jipe militar cinza-aço que tínhamos visto antes, mas de vez em quando passava um carro civil. Ironicamente, a estrada nos oferecia um solitário ponto de referência e de segurança contra a selva em toda a volta. À frente, as duas cristas se aproximavam mais uma da outra e tornavam-se mais abruptamente íngremes. Afloreamentos de rocha irregulares protegiam o solo do vale entre eles. De repente, vimos vindo no norte um jipe semelhante a do Will, mas ele virou rapidamente numa estrada lateral que mergulhava no vale. Aquele ali parece o Will, eu disse, me esforçando para ver. Vamos descer até lá embaixo, disse Marjorie. Espera aí, se for uma armadilha e os capturaram e estão usando o jipe para nos atrair. O rosto dela caiu. Fique aqui, eu disse. Eu desço lá e você fica me observando. Se tudo estiver bem, eu faço um sinal para você descer. Ela concordou relutante. E eu comecei a descer montanha íngreme em direção ao local onde o jipe parara. Através da folhagem, pude ver vagamente alguém saltar do veículo, mas não deu para ver quem era. Agarrando-me a pequenos arbustos e árvores, abri caminho entre as rochas, escorregando de vez em quando no humuso espesso. Finalmente o veículo estava bem à minha frente, na crista de fronte, a uns 100 metros de distância, talvez. O motorista, encostado num dos para-malas traseiros, continuava indistinto. Desloquei-me para a direita a fim de ter uma visão melhor. Era Will. Corri mais para a direita e me senti deslizando. No último minuto, estendi o braço para um tronco de árvore e voltei a ficar de pé. Meu estômago se embrulhou de pavor, pois abaixo de mim se abria um precipício de uns 10 metros ou mais. Por pouco eu não me matara. Ainda agarrado à árvore, levantei-me e tentei chamar a atenção de Will. Ele observava a crista acima de mim, e aí baixou os olhos e olhou direto para mim. Ele se mexeu e veio andando em minha direção por entre os arbustos. Apontei a íngreme garganta abaixo. Ele examinou o fundo do vale e gritou para mim. Não vejo como atravessar, disse. Você vai ter que descer até o vale e atravessar lá. Fiz que sim com a cabeça. E ia fazer sinal para Marjorie quando vi um veículo se aproximando à distância. Will pulou dentro do jipe e voltou às pressas para a estrada principal. Subi a encosta correndo. Eu via Marjorie por entre a folhagem, vindo na minha direção. De repente, da área atrás dela vieram 2 gritos em espanhol e ruídos de pessoas correndo. Marjorie escondeu-se sob uma saliência rochosa. Eu mudei de rumo, correndo tão silencioso quanto podia para a esquerda. Enquanto corria, procurava ver Marjorie por entre as árvores. No momento em que a avistei, ela gritou alto, com 2 soldados agarrando-a pelos braços e obrigando-a a levantar-se. Continuei a correr encosta acima, mantendo-me abaixado, o olhar de pavor dela congelado em minha mente. Uma vez no alto da crista, rumei de novo para o norte, o coração martelando de terror e pânico. Após correr uns 2 quilômetros, parei e escutei. Não ouvia movimento ou conversa alguma atrás de mim. Deitado de costas, tentei relaxar e pensar com clareza, mas o pavoroso espectro da captura de Marjorie era arrasador. Por que pedir a ela que ficasse sozinha na crista? Que devia eu fazer agora? Levantei-me, respirei fundo e olhei a estrada na outra crista. Não tinha visto nenhum trânsito enquanto corria. Mais uma vez me pus à escuta com toda atenção. Nada, a não ser os sons habituais da floresta. Aos poucos fui me acalmando. Afinal, Marjorie só fora capturada. Não era culpada de nada, a não ser de fugir do tiroteio. Na certa, só ficaria detida até que pudessem provar sua identidade de cientista legítima. Mais uma vez rumei para o norte, as costas doendo um pouco. Sentia-me imundo e exausto, e pontadas de fome me ferroavam o estômago. Durante 2 horas andei sem pensar nem ver ninguém. E então, da encosta à minha direita, ouvi sons de passos correndo. Parei e escutei de novo, mas os sons haviam parado.
Ali as árvores eram maiores, protegendo do sol o solo abaixo e fazendo rarear os arbustos. Eu podia ver por 50 ou 60 metros, nada se mexia. Passei por uma grande pedra à minha direita e várias árvores pisando tão macio quanto possível. 3 outros afloramentos maciços erguiam-se em meu caminho e passei por 2 deles. Ainda nenhum movimento. Contornei o terceiro galho. Galhos estalaram atrás de mim. Voltei-me devagar. Ali, junto à rocha, estava o homem barbudo que eu vira na fazenda de Jensen. Os olhos loucos, em pânico, os braços trêmulos, apontando uma arma automática para minha barriga. Parecia esforçar-se para se lembrar de mim. Espere um minuto, gaguejei. Eu conheço Jensen. Ele me olhou com mais atenção e baixou a arma. Então, no mato atrás de nós, ouvimos sons de alguém andando. O barbudo passou correndo por mim para o norte, segurando o rifle numa das mãos. Eu o segui instintivamente. Corrimos o mais depressa que podíamos, nos desviando de galhos e pedras e lançando de vez em quando olhadas para trás. Após várias centenas de metros, ele tropeçou e passei correndo à sua frente. Desabei entre 2 rochas para descansar e olhar para trás, tentando detectar algum movimento. Vi um soldado solitário em 50 metros erguer o fuzil para o homem imenso que lutava para levantar-se. Antes que eu pudesse dar um aviso, o soldado atirou. O peito do homem explodiu. Quando as balas saíram do outro lado, me salpicando de sangue. Um eco do disparo de fuzil encheu o ar. Durante um instante ele ficou imóvel, os olhos fixos, depois o corpo arqueou-se para a frente e caiu. Eu reagi cegamente, fugindo do soldado mais uma vez para o norte, mantendo as árvores entre mim e a área de onde haviam partido os tiros. A crista tornava-se cada vez mais irregular e rochosa, e começava a subir dramaticamente. Todo o meu corpo tremia de exaustão e terror, enquanto eu me esforçava para passar pelos espaços entre as rochas. Numa determinada altura, escorreguei e ousei lançar uma olhada para trás. O soldado aproximava-se do corpo. Deslizei para trás de uma rocha quando ele ergueu os olhos aparentemente direto para mim. Mantive-me abaixado no solo e passei rastejando por várias outras pedras. Então, a encosta da crista aplainou-se, bloqueando a visão do soldado, e eu me levantei de novo, correndo o mais rápido que podia por entre pedras e árvores. Tinha a mente embotada. Só podia pensar em fugir. Embora não me atrevesse a olhar para trás, tinha certeza de que eu via o soldado correndo atrás de mim. A crista subia adiante e eu enfrentei a subida, minhas forças começando a extinguir-se. No alto, o solo se elevava e era cheio de árvores, altas e luxuriante matagal. Logo atrás delas erguia-se um paredão de rocha que tive de escalar com delicadeza, procurando apoios para as mãos e pés enquanto prosseguia. Lutei até o topo e senti o coração afundar com a vista diante de mim. Um abismo de uns 30 metros ou mais barrava meu caminho. Eu não podia ir em frente. Então, a gente vai continuar amanhã, porque aqui é muito interessante.